Salve, salve galera do Verdão MVVC! Aqui quem tá falando é o Diego da Corneteiros Alviverde. Gentilmente o Zé me concedeu um espaço no seu canal do YouTube para estar fazendo um quadro do meu breve entendimento. Então ele me deu essa liberdade, esse espaço para estar resenhando com vocês, para estar trocando aquela ideia com vocês e estar fazendo aquela troca bacana de experiências, informações, opiniões, que é essa coisa bacana que as redes sociais tanto do YouTube quanto do Instagram, do Twitter e outros mais nos concede e nos dá o direito de conversar com vocês. Que é aquela interação bacana, né, de ter palmeirenses de diversos estados, diversos países, diversas regiões, que nem sempre conseguem conversar por uma questão até geológica, vamos dizer assim, né, mas que são ligados por uma paixão, que é o Verdão. Bem, senhoras e senhores, por ser um quadro que o Zé me deu liberdade de estar fazendo para vocês, eu decidi transitar um quadro que eu tenho no meu Instagram. Quem não segue ainda, dá uma seguida lá, é instagram.com/corneteirosalviverde, que é o unboxing. O que é um unboxing? Um unboxing eu pego um jogador ao meu gosto pessoal e eu dou uma dissecada bem básica nele, suas características, sua forma de jogo, seu estilo de jogador, comparo ele a um ou outro de alguma época, até para que o telespectador ele consiga personificar esse jogador de uma maneira até bacana, para ele entender como é que esse cara atua. Bem, para começar esse quadro e a nossa resenha, eu vou estar falando do Zé Rafael, que é aquele jogador que veio do Bahia recentemente, que chamou a atenção por ter confessado que ele é palmeirense, e coincidentemente um dos meus administradores da página é primo do Zé Rafael. Rapaziadinha, vamos lá. Então, Zé Rafael é um meio campista de 1,75 m que tem 25 anos. Zé Rafael, passando aqui para deixar um recado desse dia importante que eu estou passando, conhecer o clube, os companheiros novos e traçamos novas metas. Espero que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos esse ano. Avante palestra, tamo junto. Pelo perfil do Transfer Market, que é onde eu costumo utilizar para estar pegando como base para análise, até para explicar para algumas pessoas aonde que o jogador atua, ele está registrado como médio ofensivo. Porém, eu pessoalmente considero o Zé Rafael um todo-campista. Poxa, o que é um todo-campista? Vou explicar para vocês. Primeiramente, eu queria dizer que esse termo não é meu, tá bom? Ele não é criação minha. Eu ouvi esse termo no podcast The Pitch Invaders, que ele é muito bom pra gente entender muitas vezes algumas fases táticas, algumas nuances pessoais de um time ou outro, etc. É um podcast que já tem mais ou menos uns 2, 3 anos. E eu posso, pessoalmente, por eu gostar desse tatiquês, vamos dizer assim, eu aprendi bastante. Vamos lá. O que é um todo-campista? Para ficar um pouco mais fácil o entendimento do que eu considero um todo-campista, eu vou explicar como eu entendo o jogo pelo meio de campo. Quando eu estou assistindo um jogo de qualquer time, seja o Palmeiras, o adversários, o Arsenal da Inglaterra, que é o meu time, fora do Brasil, etc., eu divido todo o time em 3 fases do meio de campo: fase defensiva, fase transitiva e fase ofensiva. Explicando essas 3 fases, vamos lá. Defensiva. A área defensiva do meio de campo é a área onde geralmente ficam aqueles clássicos primeiros volantes, vamos assim dizer. Então, da galera mais velha, eles vão se lembrar do Rincon. Tem o Edinho, que atuou no Internacional e passou pelo Palmeiras também. Tem o próprio Pierre, que veio do Paraná e do Palmeiras. Depois do Palmeiras foi para o Atlético Mineiro e foi campeão da Libertadores. Isso é o que eu considero o primeiro volante, ou atualmente o meio campista defensivo. A segunda área do meio de campo é a fase transitiva.
A fase transitiva é geralmente onde ficam os segundos volantes e os terceiros homens de meio de campo. Dependendo, claro, da organização tática do time. Como que a gente identifica esses caras? Esses caras, eles estão sempre pela fase transitiva do meio de campo, e eles por vezes vão para a fase ofensiva do meio de campo, e às vezes eles vêm para a fase defensiva do meio de campo. Então, como esses segundos volantes, a gente pode falar do Tchê, a gente pode falar do Pogba, a gente pode falar do Lampard, do Gerrard, que aí já são um tipo de segundos volantes que eles são o que na Inglaterra se chama de box to box, que é o caixa a caixa, área a área, que ele vem de uma área a outra, e que ele basicamente percorre todo o meio de campo, todo o campo, na verdade, vamos dizer assim. E a área ofensiva, que é a área ofensiva onde ficam aqueles meio-campistas que têm aquela capacidade mais criativa, aquela capacidade mais inventiva. E nisso a gente pode colocar o Lucas Lima, o Valdívia, o próprio Gustavo Scarpa, deixa eu pensar em outro, Hazard também lá na Inglaterra, o Ozil, etc. São esse tipo de jogador. Por que eu considero o Zé Rafael um todo-campista e não necessariamente um médio ofensivo, etc.? No começo da carreira do Zé Rafael, ele atuou na parte de segundo volante. Por vezes, se eu não me engano, ele foi revelado no Coritiba, só que ele teve destaque no Londrina. Foi quando ele foi contratado pelo Bahia. Nessa fase, eu me recordo que ele atuava bastante na parte de segundo volante, e foi nessa época que ele começou a ir para a meia armação. Tanto que quando ele chegou no Bahia, ele atuou em duas posições distintas. Ele começou atuando como meia central e posteriormente ele atuou como um meia aberto pela esquerda, mais ou menos aonde o Dudu atua. E isso foi em 2018. Por quê? Porque em 2018 o Bahia contratou um meio de campo chamado Vinícius. Para quem não se recorda, é um meio-campista que jogou no Fluminense e teve até uma pequena polêmica com o Palmeiras em 2015, que descobriram o telefone dele, ameaçaram e fizeram uma pressãozinha psicológica no rapaz. Ele atuou no Bahia e ele ocupou essa posição de meia central, e o Zé Rafael ele foi para a área esquerda do campo, no qual ele passou a atuar como quase um segundo atacante e um meia ofensivo. Tendo em vista isso, pessoalmente, onde eu acho que o Zé Rafael ele vai atuar? Eu acho que ele vai, se eu pegar em comparação ao Bahia do ano passado, ele vai atuar nessa área esquerda, aberta, mais ou menos de uma forma parecida como o Gustavo Scarpa atua pela direita. Só que o Zé Rafael ele iria atuar nessa área onde o Dudu fica. Então, de repente, se o Dudu for vendido, se ele for convocado e etc., creio que o Zé Rafael ele vai atuar nesse setor. Ele tem muitas qualidades, ele tem um passe muito qualificado, ele é muito inteligente, e ele tem uma bola parada e ele tem um chute de média a longa distância muito bom. O que faz com que ele seja não somente um meio armador, ele tem muitas qualidades mais. Acho que é por isso que os treinadores do Bahia colocaram ele para atuar um pouco do lado de campo e um pouco mais próximo do gol, porque o Zé Rafael é um cara que pisa muito na área, ele é um cara que tem fome de gol, ele é um cara que está sempre próximo, ele vai sempre pro combate, busca o drible, o melhor passe, etc. Eu acho que das contratações do Palmeiras é uma das mais interessantes. Eu não considero a mais interessante, porque eu ainda vou falar num futuro unboxing verde da contratação que eu considero a mais interessante. Beleza? Como material de apoio, até para a galera entender um pouco mais essa parte do médio ofensivo, do todo campista, etc., eu vou recomendar um episódio do The Pitch Invaders, que é o episódio 56, que é Os Meio-Campistas 2.0 da nova geração do Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, então se vocês quiserem assistir depois desse vídeo, esse episódio, esse podcast, ele é muito interessante, ele serve totalmente como material de apoio, até pra gente entender e discutir até uma maneira diferente de como que a gente está observando esse tipo de meio de campo. E eu peço atenção para vocês, mais ou menos caso vocês não queiram assistir o podcast todo, vão até mais ou menos 34 minutos e 40 segundos do podcast. Tem uma referência de um jogador
do Palmeiras que é muito interessante, que nas últimas vezes que eu me vi vendo esse podcast, eu ouvi esse termo falando desse jogador do Palmeiras, eu fiquei bem interessado e até feliz por uma questão. Bem, eu vou deixar com que vocês assistam, e quem assistir, bota aí nos comentários pra gente conversar. Beleza? Então, galera, uma satisfação conversar com todos vocês. Que vocês continuem com essa total palestrinidades aqui no Verdão MVVC. E fica aqui o meu abraço. Quem não conhece ainda Corneteiros Alviverde, então eu peço para que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram, Corneteiros Alviverde. Então, se você colocar facebook.com/Corneteiros Alviverde ou instagram.com/Corneteiros Alviverde, vocês vão encontrar as nossas redes sociais, beleza? Lá vocês vão encontrar um unboxing falando de times antigos, curiosidades do Palmeiras, notícias. Às vezes a gente solta uns memezinhos, porque a gente também precisa dar uma risada dos rivais e tal, etc, né? E também a gente tem o Twitter. O Twitter é twitter.com/cor_alviverde. Não deu pra colocar o nome todo, né? Fazer o quê? Me ajuda aí, Twitter. Rapaziadinha, um grande abraço pra vocês e até a próxima.